Eu sei que você já escutou o seguinte: é preciso manter a biodiversidade para manter o equilíbrio. Eu preciso daquelas espécies que eu não me alimento, que eu não uso para minha alimentação, para manter o equilíbrio do ecossistema. Mas que equilíbrio é esse? Para que servem essas espécies realmente? Para que eu preciso da biodiversidade de verdade? Bora lá saber? Eu sou Ludmilla e hoje falaremos da importância da biodiversidade. Para que serve a biodiversidade? A importância da biodiversidade está relacionada a serviços, que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. Mas para a gente saber o que são esses serviços, vamos imaginar uma máquina. Uma máquina qualquer que gere um produto. A máquina, no nosso caso aqui, vai gerar um sanduíche. Então, o que ela precisa para gerar um sanduíche? Uma máquina ela precisa de ingredientes, de matéria-prima. Ela vai precisar de um tomate, de pão, de alface, de queijo para gerar um sanduíche. E essa máquina ela faz o sanduíche sozinha. Então você coloca os ingredientes ali, ela gera um sanduíche. Mas além da matéria-prima, o que a máquina precisa para funcionar? A máquina, se nós olharmos dentro dela, ela tem diversas pecinhas, tem alguns fios, e vamos considerar aqui como se fossem engrenagens, que ela precisa de diversas engrenagens para funcionar. Além disso, ela precisa de uma eletricidade ou de um combustível para poder rodar. Além disso, essa máquina precisa estar em perfeito funcionamento, não pode ter nenhuma pecinha fora do lugar para que ela funcione, certo? Agora vamos imaginar que essa máquina seja o nosso planeta, o planeta Terra. Mas o que o planeta Terra gera para a gente? Quais os produtos que ele gera? O planeta Terra ele nos dá frutos, legumes, vegetais, nos dá energia em forma de luz solar, água, temperatura, umidade, oxigênio, gás carbônico. E o que ele utiliza como matéria-prima? Restos alimentares, restos de defecação de animais. Para gerar todos esses produtos, ela precisa de um combustível. Então, o planeta Terra ele utiliza parte dos produtos que ele gera como combustível, por exemplo, água, luminosidade, gás carbônico, oxigênio e também alguns restos de alimentos. Só que essa máquina, a máquina Terra, planeta Terra, além dos produtos, ela também gera alguns serviços, ela realiza alguns serviços para a gente. Então é como se fosse uma máquina super completa. Por quê? Porque ela faz a filtragem do ar, ela faz a decomposição da matéria orgânica, ela faz a polinização. Esses produtos e serviços eles podem ser divididos em três. O primeiro seria realmente aqueles produtos, aqueles recursos que a gente utiliza e consome da natureza, que seriam, por exemplo, os alimentos, os diversos tipos de alimentos, algumas fibras, sementes, madeira, lenha, carvão, algumas plantas medicinais, todos esses são produtos que a super máquina Terra oferece para a gente. A segunda categoria são os serviços de provisão, que são aqueles serviços realizados pela máquina Terra para manter a vida nesse planeta. Então é a regulação do clima, o controle da qualidade da água, a fertilidade do solo, controle de erosão para que os rios não sejam todos sobrecarregados de sedimentos, a polinização e a dispersão de sementes. Todos esses serviços são realizados pela Terra para manter os organismos vivos. A terceira categoria são os serviços culturais, que são aqueles serviços relacionados mais com a beleza do ambiente, com a conservação da paisagem, as culturas ali associadas ao meio ambiente, as áreas de lazer, de recreação, ou até mesmo a parte científica, educacional e até espiritual e religiosa. Todos esses produtos e serviços são gerados naturalmente sem interferência do homem. Como a máquina Terra não está conseguindo realizar os serviços e gerar os produtos da forma com que precisamos, com o aumento da população, o que está acontecendo é que a geração tanto de recursos e de serviços está reduzindo. E vai chegar um momento que a gente não vai ter o suficiente para a manutenção da nossa qualidade de vida ou simplesmente da vida de muitas pessoas. Para que esses recursos e esses serviços continuem sendo ofertados pela natureza para nós, seres humanos, a natureza precisa dos recursos e do tempo necessário para ofertar esses serviços ecossistêmicos. A tecnologia gerada por homem, ela pode sim substituir parte desses serviços gerados pelo meio ambiente. A mecanização agrícola, por exemplo, acelera a produção de alimento, ou então a inserção de nutrientes no solo pelo homem, ela acelera também o crescimento vegetal ou até a produção de alimentos. Mas ela não resolve tudo. Mas a tecnologia ela não consegue gerar todos os produtos e serviços que nós precisamos.
Além disso, o preço pago por essa tecnologia costuma ser muito maior que você retirar os serviços e recursos diretamente da natureza. Como exemplo, nós temos a filtragem de água. O ambiente ele filtra a água que nós recebemos na nossa casa, ela é tratada, mas ela não é filtrada, é a natureza que filtra essa água. E nós não temos tecnologia suficiente para repor esse tipo de serviço. Para preservar a biodiversidade, nós precisamos de terra, nós precisamos de áreas conservadas e preservadas para proteger a biodiversidade. Mas aí muitas pessoas afirmam que nós precisamos dessas áreas para produzir alimento. Só que ao degradar uma área para produzir alimento, nós estamos também perdendo os serviços, como por exemplo serviços de polinização, serviços de controle de erosão, serviços de filtragem de água. E aí nenhuma produção de alimento vai poder acontecer, porque para produzir alimento, nós precisamos de diversos outros tipos de serviços, como a polinização, a filtragem de água, para ter uma água disponível o ano inteiro, além também de controle climático. Se nós continuarmos degradando a biodiversidade, ou seja, se nada for feito, haverá uma queda significativa na produtividade agrícola. E essa queda na produtividade agrícola está relacionada à falta de água, à erosão do solo, à falta de nutrientes no solo. Para manter essa oferta de serviços ecossistêmicos, nós precisamos da biodiversidade. Precisamos manter áreas conservadas, áreas preservadas com todos os organismos ali existentes para manter a biodiversidade e assim fazer com que o meio ambiente oferte esses serviços. Se essa biodiversidade não for mantida em áreas conservadas e preservadas, nós teremos uma queda na oferta desses serviços. Portanto, nós teremos menos água em quantidade e qualidade, maior gasto com suplementos agrícolas, ausências de genes para variabilidade genética, ou seja, o clima global está alterando e as espécies usadas para a cultura, para a alimentação, elas precisam ser adaptadas a essa alteração. E essas alterações nós retiramos de genes de espécies naturais, de espécies encontradas no ambiente natural. Haverá também uma queda nos agentes polinizadores, como as abelhas, que são os responsáveis pela produtividade agrícola. Haverá também um aumento de pragas e doenças associadas às culturas, aumento da erosão e, consequentemente, perda de áreas para a produção agrícola. Ocorrerá também o aumento do assoreamento, ou seja, um excesso de sedimentos dentro da calha do rio, dentro dos rios. Esses rios então terão capacidade de guardar uma menor quantidade de água e por isso as propriedades rurais vão ter uma menor quantidade de água para a produção agrícola. E poderemos também chegar ao extremo de desertificação de uma área, onde não há como plantar qualquer tipo de cultura. Portanto, quando a gente fala que nós precisamos de um ecossistema em equilíbrio, é justamente porque a perda de biodiversidade ela causa diversos eventos em cascata, ou seja, um evento atrás do outro, um problema atrás do outro, como por exemplo, as alterações na temperatura e pluviosidade de uma área. Aí vai acarretar redução na produtividade por falta de adaptação das espécies. E também, consequentemente, a ausência de genes para melhoramento genético, engenharia genética e fazer com que aumente a produtividade agrícola e assim a gente consiga alimentos para toda a população. Qual seria então a solução para mantermos a biodiversidade e ao mesmo tempo mantermos a produtividade agrícola, a produtividade de minérios? A primeira seria reduzir a degradação das atividades antrópicas, utilizar as tecnologias no setor agrícola, no setor de pecuária, no setor de indústria, para reduzir esse uso dos recursos e a degradação dos serviços ecossistêmicos. Utilizar também cultivos que causam menor degradação tanto dos recursos como dos serviços, como agroflorestas, como plantio orgânico, e principalmente manter áreas protegidas, áreas conservadas, áreas preservadas, que serão utilizadas para a manutenção da biodiversidade e, consequentemente, da oferta desses serviços ecossistêmicos que nós tantos precisamos. No Brasil, nós temos algumas áreas protegidas, como as APPs, reserva legal, unidades de conservação. É importante, então, que nós trabalhemos na manutenção da qualidade dessas áreas para que os serviços sejam ofertados de maneira completa. Portanto, a chave sim é o equilíbrio entre as atividades antrópicas, a agricultura, a pecuária e a manutenção de áreas preservadas e conservadas para que a gente tenha a oferta desses serviços, a oferta de água, de solo de qualidade, de ar de qualidade, para que as atividades antrópicas continuem acontecendo de maneira eficiente.